Oi, pessoal. Eu sou Ashley Banfield e é domingo. E estou no meu agasalho de domingo. Veja, eu normalmente não faço muito trabalho aos domingos. E não é porque é o dia do Senhor ou algo assim. Eu apenas trabalho muito durante a semana e tento ter um tempo de descanso, quando posso nos fins de semana. Mas hoje não posso, porque amanhã é o dia do Didi. E eu tinha que falar com vocês sobre isso, algo que eu simplesmente não consigo acreditar. E não é sobre as acusações, e não é sobre os caras. É sobre a velocidade, né, com que estamos no julgamento, porque Diddy está enfrentando muitas acusações realmente sérias que poderiam colocá-lo na prisão pelo resto de sua vida natural. E ele só foi preso. Até agora, são apenas 8 meses. Desde que ele foi preso até o julgamento. E tudo o que consigo pensar é tipo, você sabe, Kohberger, são 2 anos e meio. Concedido, isso é um assassinato quádruplo e é pena de morte. No entanto, 8 meses. É como... Quero dizer, eu tenho molho na geladeira que tem 8 meses, certo? 8 meses. Muito rápido. E passar pela quantidade de evidências que os promotores tiveram que analisar e os advogados de defesa tiveram que analisar. Todos os terabytes de vídeos e e-mails e comunicações. E você nomeia, eu não sei. Como eles conseguiram fazer isso? Em 8 meses. Então eu não posso acreditar que amanhã já está aí. Dito isso é extremamente sério. Eu tenho isso para você esta noite. Vou te dar tudo, do início ao fim. Se você tem acompanhado as manchetes sobre Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, também conhecido pelo seu nome real, Sean Combs, e tem pensado, o que diabos está realmente acontecendo com esse caso? Você não está sozinho. As acusações, e agora as acusações criminais, são de cair o queixo. Tráfico sexual, extorsão, orgias alimentadas por drogas, vigilância, intimidação de testemunhas e, por trás de tudo isso, uma das figuras mais poderosas da indústria musical de todos os tempos. Então, antes de passarmos pela linha do tempo e todos os fatos alegados, que levaram ao próximo julgamento federal de Diddy, que começa amanhã. Quero fazer uma pausa e quero guiá-lo sobre quem esse homem realmente é. Porque entender a gravidade dessas acusações significa entender a gravidade de Diddy. Este não é apenas um produtor musical, que festejou um pouco demais nos anos 90. Este é Sean Diddy Combs, um homem que construiu um império do zero, da pobreza à riqueza. Ele fez bilhões e esteve lado a lado com presidentes e estrelas pop e tudo mais. Diddy começou como estagiário. Sério, ele foi estagiário na Uptown Stone Records. Eu disse era da pobreza à riqueza, certo? Mas em 1993, Diddy, na DOS, lançou a Bad Boy Records. E não demorou muito para que essa gravadora se tornasse a força dominante. Na costa leste, como a força dominante. Ele não estava apenas nos bastidores. Ele era a cena. Ele fez sucessos. Ele descobriu talentos. Ele lançou carreiras, Faith Evans, Maisie e, claro, The Notorious, B.I.G. Essa parceria entre Big e Diddy não apenas mudou o hip-hop, ela o definiu. A ascensão deles não foi apenas meteórica, foi cultural. Mas também foi complicada. Dizia-se que Big estava considerando uma pausa da Bad Boy, pouco antes de ser assassinado em 1997. Esse assassinato ainda não foi resolvido e deixou para trás uma nuvem de tristeza e um monte de perguntas. Agora avance. 2 anos para 1999, quando Diddy estava namorando J-Lo, Jennifer Lopez. Sim, se você é jovem demais para saber, foi enorme. Diddy e J-Lo estavam em toda parte. Sim, antes de Ben e Jen. Então, Diddy e J-Lo, esse foi o auge da fama de ambos. Eles eram jovens, eram ricos e estavam absolutamente em toda parte. Mas então veio o Club New York, 27 de dezembro de 1999. Diddy e J-Lo estavam em uma boate em Manhattan quando uma briga começou e então tiros foram disparados. 3 pessoas ficaram feridas.
Diddy e J-Lo pularam em um Lincoln Navigator e fugiram do local. Mas a polícia os alcançou. E dentro daquele veículo, uma pistola 9mm carregada. Diddy foi preso junto com seu segurança por acusações de porte de armas, e J-Lo também foi levada. Foi o tipo de manchete que você não esquece. Lopes foi liberada muito rapidamente, certo? Vamos deixar isso claro. Ela foi liberada, mas Diddy, não tão rápido. Ele foi acusado de posse de armas e suborno. E os promotores dizem que ele tentou pagar seu motorista para assumir a culpa, pela arma. Levou 2 anos, mas em 2001, Diddy foi absolvido. Ele se livrou das acusações. Não foi o caso do rapper, promissor chamado Shyne, que estava com ele naquela noite. Ele recebeu uma sentença de 10 anos por disparar os tiros. Então sim, Diddy sempre teve fama, poder e influência, mas também proximidade com violência, armas e escândalos. Hoje, Diddy tem um patrimônio estimado em 400 milhões, graças ao seu império de música, moda, bebidas e empreendimentos de mídia. E, desde o início dos anos 2000, Diddy acumulou 3 Grammys, vários prêmios MTV e BET, e até um prêmio de moda CFDA, consolidando seu status, não apenas como um magnata, mas como uma força cultural. E a questão agora, enquanto ele enfrenta acusações federais de tráfico sexual e extorsão, é se o mesmo homem que escapou da prisão em 2001 pode fazê-lo novamente, em 2025. Então, hoje, vou guiá-lo através de toda a linha do tempo de como chegamos aqui. Desde o primeiro processo explosivo, até o próximo julgamento federal, que pode colocar Diddy atrás das grades pelo resto de sua vida. E realmente, se você pensar nisso, quão louco é voar tão perto do sol se ele for culpado, certo? Se você tem tudo, quão louco é ser tão imprudente? Se você sabe que pode estar, sabe, ultrapassando os limites. Mesmo que não tenha certeza se está infringindo a lei, mas acha que pode estar, por que faria isso? Você tem tudo. Você tem tanto a perder, novamente, se ele for culpado. Mas quando foi a última vez que tivemos alguém tão chamativo assim, certo, alguém com esse tipo de estrelato, em um julgamento como este? Eu estava pensando em Michael Jackson. Essas acusações eram horríveis, certo? Crimes sexuais contra crianças. Ele foi absolvido. Harvey Weinstein. Isso foi realmente sujo e bem grande, certo? R. Kelly. Uf, horrível. E quero dizer, o nome dele virou piada, para sempre depois. Wesley Snipes. Alguns desses são federais, alguns são estaduais. Danny Masterson, Bill Cosby, Jared, Fogle, Peter Nygard, Martha Stewart. Sempre que você tem alguém tão grande e chamativo, entrando em um tribunal, as câmeras estão lá. Seja permitido ou não dentro do tribunal, as câmeras vão te observar entrar e vão te observar sair. E vão observar para ver se você é algemado. E vão observar para ver se você sai andando. Algumas das pessoas que acabei de listar escaparam de muita coisa. Algumas das pessoas que listei não escaparam de nada. Vamos voltar no tempo, certo? Para novembro de 2023. Foi quando Cassie Ventura, uma cantora e ex-namorada de longa data de Diddy, apresentou uma bombástica ação civil. E, nessa ação, ela acusou Puff, Daddy, P. Diddy, Sean Combs, de uma década de abusos horríveis. Estamos falando de estupro, espancamentos repetidos e ser forçada a realizar atos sexuais com trabalhadores sexuais masculinos enquanto estava sob efeito de drogas em festas sexuais elaboradas e cheias de câmeras que todos nós, agora, sabemos que Diddy chamava de freak-offs. Ela também disse que foi traficada entre estados e filmada sem seu consentimento. A ação foi movida sob a Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova York. No entanto, apenas um dia após ser apresentada, foi resolvida. Acabou. Fora do tribunal. Um dia após ser apresentada, quase como se ele tivesse que ser empurrado, 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 empurrado até o dia da apresentação.
e por qualquer motivo, ele deixou a apresentação acontecer. E resolveu imediatamente, esperando, opa, talvez ninguém tenha visto. Sim, isso não acontece. Quando seu nome é Sean Combs, acho que agora há um algoritmo que provavelmente examina todos os registros judiciais na América em busca de nomes famosos. Se for apresentado, vai para a TV, certo? Então, este com Cassie foi resolvido fora do tribunal, sem admissão de culpa, sem pedido público de desculpas. Apenas, desapareceu. Mas as alegações não desapareceram. Na verdade, elas desencadearam um problema muito, muito maior. Uma investigação, liderada pelas autoridades federais. Eles basicamente olharam para o processo de Cassie como um modelo para estudar esse cara e ver se ele cometeu crimes. Avançando para 25 de março de 2024. Foi uma cena saída diretamente de um filme, como agentes da segurança interna descendo sobre as casas de Diddy, invadindo suas casas em Los Angeles e Miami. E a invasão aconteceu simultaneamente, certo? Eles não estavam apenas procurando por documentos. De acordo com as autoridades, eles estavam buscando evidências ligadas a uma rede de tráfico sexual, e fontes dizem que os agentes apreenderam 96 dispositivos eletrônicos, bem como discos rígidos, narcóticos como cetamina e êxtase, e várias armas de fogo não registradas e ilegalmente modificadas. E quase me esqueci, a coisa que realmente fez essa história decolar. Eles apreenderam, disseram, mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificantes sexuais. E sim, estou com você. Isso parecia um erro de digitação. Tipo, insano demais para ser verdade. Mal posso esperar por esse dia de depoimento. Mal posso esperar por todas as fotos. Mas tudo isso se tornou parte de um caso federal abrangente que os promotores dizem delinear cito, empresa criminosa. Lembre-se dessas palavras. Empresa criminosa. É tão crucial para o caso e o que os jurados terão que decidir. Empresa criminosa. Entraremos nisso mais tarde. Mas eles dizem que essa empresa criminosa remonta a 2 décadas. Em setembro de 2024, a primeira acusação federal foi emitida e Sean Diddy Combs foi oficialmente algemado, preso em Manhattan. E as acusações? Tráfico sexual, extorsão, obstrução da justiça, sequestro, suborno, conspiração para transportar indivíduos através de fronteiras estaduais para prostituição. Os promotores dizem que Sean Combs usou todo o seu império empresarial, incluindo a Bad Boy Records e suas marcas de bebidas alcoólicas, como fachada para recrutar, preparar, explorar, silenciar suas vítimas, e que ele fez isso repetidamente por anos. Eles chamam isso de, entre aspas, empresa Combs. E o ponto central disso? Você adivinhou, os freak-offs. E eu aposto que talvez o óleo de bebê também, se eu li corretamente a acusação do promotor. De acordo com a acusação e várias testemunhas, Diddy organizava festas sexuais privadas, onde mulheres eram supostamente drogadas, coagidas e filmadas sem seu consentimento, às vezes forçadas a realizar atos sexuais com estranhos ou trabalhadores sexuais masculinos. E se elas dissessem não, a acusação diz que a violência e a intimidação não eram apenas possíveis, eram a norma. Uma vítima diz que Sean Combs, uma vez, pendurou alguém de uma varanda, apenas para enviar uma mensagem. Agora, se você está se perguntando se tudo isso se baseia apenas na palavra de Cassie, supostamente não é apenas na palavra de Cassie. A acusação inclui pelo menos 2 vítimas nomeadas e uma série de outras não identificadas. Tenia Wallace, que afirma ter estado em um freak-off e disse que viu crianças e foi difícil para ela dizer isso. Foi muito difícil para ela dizer isso, Ashley. Então o que ela disse foi, que ela foi levada de Los Angeles para Miami por este príncipe saudita, e eles acabaram, eventualmente, em Star Island, em uma das festas de Diddy. Ela diz, você sabe, entre muitas outras coisas, quero dizer, ela entra em detalhes. Isso, ela diz, aconteceu em 2018. Ela diz que ela entrou na casa
e havia um grupo de adultos ao redor do que ela descreveu como pessoas pequenas. E eles estavam vestidos como bonecas japonesas. Eu esqueci o nome, é Haru, alguma coisa, você pode me ajudar aqui. É um certo tipo de Sim. boneca, enfim. Eu sei o nome, mas eu esqueci. Mas vá em frente. Então ela explicou que Keiroku, eles estavam apenas agrupados ao redor dessas pessoas pequenas. E eu continuei pressionando-a, e ela eventualmente disse: olha, eles são pessoas pequenas, que não deveriam estar em uma festa de adultos. E eu a pressionei, e ficou claro que o que ela estava dizendo é que eles eram menores de idade. Agora ela não viu nada específico que estava acontecendo com eles, e além de que os adultos estavam meio que aglomerados ao redor deles. Mas ela contou uma história incrível sobre o que estava acontecendo na casa. Mesmo às 7h da manhã, que essa coisa aparentemente durou a noite toda. Sabe, é impressionante. O TMZ sempre consegue grandes furos e este pode ser um dos seus melhores também. Vocês conseguiram uma das fitas, do Freak Off, seus produtores. A viram. A descrição e vou citar, é pornografia, dirigida pelo próprio Didi. E um trabalhador sexual masculino realmente meio que descreve o que aconteceu nas experiências que ele teve. Elas não pareciam ilegais, mas certamente parecem se alinhar com muitas das outras histórias que foram contadas. Porque meu próximo convidado acabou de testemunhar perante um grande júri federal. Ele diz que estava em posse de um tesouro de evidências digitais dos freak-offs e festas de Didi. O nome dele é Courtney Burgess. E ele diz que um amigo lhe deu 11 pendrives que pertenciam à falecida Kim Porter. E se você acompanha essa história, saberá que Kim Porter é a ex-namorada de Didi e mãe de 4 dos seus filhos. Nesses drives, a testemunha diz que 8 vídeos apresentavam 8 celebridades nos freak-offs ou festas de Didi, sendo que 6 eram homens e 2 eram mulheres. O drive também incluía um manuscrito de um suposto livro de memórias de Kim Porter, um livro de memórias, que seus 4 filhos insistem que é falso. Desses 8 vídeos, 8 celebridades, 6 homens e 2 mulheres. Quantas dessas 8 celebridades estavam perto de serem menores de idade ou potencialmente menores? 2 machos. 2 machos. E dessas, 8 celebridades. Quantas delas estavam intoxicadas? Ou sob a influência de drogas? Isso vai ser pura especulação, eu só quero começar dizendo isso. Ele não saberia se eles estavam, certo, estar. Claro, deixe-me reformular. Baseado em sim. Entendo. Das 8 celebridades, Asion, que foram gravadas tendo relações íntimas com Sean Combs, quantas delas parecem estar embriagadas ou intoxicadas ou sob a influência de drogas? Todos eles. Todos eles. Dessas 8, quantas parecem estar potencialmente vitimizadas? Quantas podem ter sido as que vitimizavam? Acho que, para ser sincero, tudo. Bem, todas. Eram vítimas? Elas vítimas. Ou estavam perpetrando? Vítimas. Todas as 8 foram vitimizadas? Sim, vítimas. Quer dizer, que isso estava acontecendo com elas e estavam embriagadas? Certo. Sem saber, eu acho, quanta prova havia nisso, seja o que for que estavam fazendo. E dessas 8, quantas pareciam ser potencialmente menores? 2 a 3. Possivelmente. 3. 2 a 3. Também nos pendrives, Courtney. Havia o que parecia ser um manuscrito, escrito por, parece ser uma mulher, que havia pegado os diários privados de Kim Porter e escrito um livro. Isso é preciso? Nós não sabemos. Não sei. Nós não sei. Sim, isso é. Eu não sei como. Quem escreveu, juntou. Mas era dela quando eu falei com. Ela.
O que você recebeu nos pendrives era o livro completo ou eram anotações de Kim Porter que depois foram transformadas em um livro? Era completo. Tem apenas cerca de 54 páginas. Claro. E no início, diz que Kim me fez prometer que, se algo acontecesse com ela, eu garantiria que este livro se tornasse público para o mundo. Da maneira como Sean agia, eu sabia que era uma promessa que eu teria que cumprir. Kim sabia que eu era uma mulher, de palavra. E este livro ia ser impresso. Então parece que é uma mulher que escreveu as anotações de Kim Porter. Isso parece correto? Você leu? Sim. Eu li o livro. E em abril de 2025, os promotores apresentaram uma acusação substitutiva, basicamente mais abrangente. Ela expandiu a linha do tempo e adicionou mais acusações, incluindo trabalho forçado. E, ainda mais, alegações adicionais de tráfico sexual envolvendo uma segunda vítima entre 2021 e 2024. Uma suposta vítima deve testemunhar que Sean Combs a drogou e estuprou, enquanto uma segunda diz que foi repetidamente levada de avião pelo país para sexo, sob ameaça de dano financeiro e físico. As apresentações dizem que esses não foram encontros isolados, mas que eram um padrão, um sistema, um negócio, uma empresa. Isso é o que é fundamental. Se os promotores puderem mostrar a esses jurados que esse tipo de coisa era um negócio, com participantes não dispostos, sabe, é o fim do jogo. Eles marcam muitas caixas. Agora, Sean Combs, por sua vez, negou tudo. E quando digo negou tudo, todos os dias, recebi uma declaração da equipe jurídica de Sean Combs dizendo: não é verdade, de jeito nenhum. Essas são pessoas com interesses a defender. Você nomeia a negação, mas ela veio de muitas formas e maneiras diferentes. E Sean Combs até processou, como uma forma de combater toda essa atrocidade que veio em sua direção, incluindo eu. Seus advogados dizem ao TMZ, e eu cito, não importa quantos processos sejam abertos, especialmente por indivíduos que se recusam a colocar seus próprios nomes por trás de suas alegações, isso não mudará o fato de que o Sr. Combs nunca agrediu sexualmente ou traficou sexualmente ninguém, homem ou mulher, adulto ou menor. Seus advogados dizem que os encontros sexuais foram consensuais e que isso não passa de uma campanha de difamação movida por fama, dinheiro e oportunismo. Lembra daquela velha coisa de empreendimento? Bem, dois podem jogar esse jogo, é basicamente o que eles dizem. Eles afirmam que alguns dos acusadores são funcionários descontentes e que já tentaram mais de uma vez argumentar que o governo está criminalizando o estilo de vida de Didi e que seu comportamento não equivale a crimes reais. Não é ilegal ser excêntrico, certo? Não é ilegal fazer festas sexuais. Não é ilegal ser um swinger. E, a propósito, prepare-se para ouvir a palavra swinger e swinging e estilo de vida swinger. Muita coisa. Neste caso, porque eles realmente litigaram a capacidade de dizer swinger, porque não gostam de freak-offs. Mas se Sean Combs puder dizer a este júri, ei, pessoal, olhem para mim. Sim, eu sou o cara. E eu sou sexy, e sou um swinger, e faço essas coisas, e todos consentem com isso. Então ele se livra, certo? Não é ilegal ser um swinger. Não é ilegal ter grandes festas sexuais com óleo de bebê. Esse é um caminho difícil, certo, para os federais. Coerção e esse tipo de coisa, isso é complicado. Harvey Levin, do TMZ, se perguntou exatamente a mesma coisa. Então, ele montou um júri simulado e apresentou-lhes um caso. E os resultados são bastante surpreendentes. O projeto se chama TMZ Presents: The Downfall of Diddy, The Defense. Mas a parte da coerção é algo que alguém mencionou sobre, você sabe, pessoas querendo que sua carreira decole ou algo assim. Isso é coerção, quero dizer, são diferentes modos de coerção. E se você deveria ou não fazer essa escolha, você fez uma escolha, mas é coerção. Isso não tem nada a ver com tráfico sexual e prostituição. Mas é isso que... O propósito de um viciado em sexo comercial. Certo. Sim, mas eu não vejo a parte da coerção. Você sabe? Ah, não. Tipo, ele fez isso de bom grado, e então a pessoa aceitou de bom grado. Eu não. Certo. Acho que fiquei atordoado. Eu não tinha certeza.
Sabe, mostramos a eles o caso da acusação em linhas gerais e mostramos a eles o caso da defesa. Porque nosso novo documentário é The Downfall of Diddy. É a defesa. Então mostramos ambos a eles. E então pedimos que deliberassem. É um grupo diversificado. E eu não tinha certeza como eles iriam se aprofundar nas 3 acusações contra Diddy. Estamos falando sobre extorsão, tráfico sexual e a Lei Mann. E eu não tinha certeza se eles iriam entender, se iriam compreender. E estou te dizendo, na verdade, eles se aprofundaram e abordaram grandes questões. E se você pensa, como muitas pessoas pensam, por causa do que ouviram, que isso será uma vitória fácil para os promotores. Se você olhar para este júri simulado, não é. Não é. Eles tinham todo tipo de perguntas sobre consentimento. E aqui as 3 supostas vítimas aqui são ex-namoradas. E havia alguns jurados que estavam levantando a questão, como você pode mostrar. Coerção ou coação quando alguém está em um relacionamento de longo prazo com ele. Nós levantamos questões, ou eles levantaram questões, sobre a acusação de extorsão que exige prova de lucro. E havia jurados que realmente questionavam que tipo de lucro ele obteve com tudo isso. Então, eles realmente se aprofundaram nisso e acabaram votando. E eu não vou revelar a votação, mas é super interessante. Então, os federais, por sua vez, não estão recuando em nada disso. E, apesar dos melhores esforços da equipe jurídica de Diddy, Combs teve a fiança negada. E ele teve a fiança negada repetidamente. Ele também montou alguns pacotes realmente bons. Tipo, ele colocou suas mansões como garantia. Não importou. Os federais basicamente disseram: estamos muito preocupados com Diddy saindo. E mesmo que ele esteja, tipo, sob vigilância e usando, você sabe, um dispositivo no tornozelo. E eles estavam tão preocupados com a capacidade dele de coagir algumas das testemunhas e pressioná-las a não testemunhar ou mudar o depoimento. Eles disseram, simplesmente não pode ser feito. Ele não pode ser liberado. Ele tem muitas pessoas bajuladoras ao seu redor que o ajudarão a fazer isso. Então ele permanece atrás das grades no centro de detenção metropolitana, no Brooklyn, aguardando o julgamento de sua vida. Como? Alguns casos de morte atrás, isso era como brincadeira de criança. Isso era como armas. Isso não era nada. Isso é enorme. Então, o que acontece a seguir? O julgamento está programado para começar em 5 de maio de 2025. Lembre-se, eu te disse que estou vestindo meu agasalho de domingo, porque hoje é 4 de maio. 4 de maio. Esteja com você. Isso começa em menos de 24 horas no Tribunal Federal de Manhattan. E espera-se que dure até 10 semanas. Porque, novamente, este é um tribunal federal. E, a propósito, enquanto estou no assunto de tribunal federal, e é aqui que eu fico irritado, você não vai ver isso, exceto naquelas esboços estúpidos que sempre saem do tribunal federal. Porque os federais não permitem câmeras. Nem me faça começar. Os procedimentos não serão televisionados. Nem me faça começar. Mas confie em mim. Os detalhes, sim, você não pode segurar isso. Ainda é um processo público. Jornalistas e blogueiros, e o público, ainda podem fazer parte deste processo. Sim, ainda é a América. Nós não encapuzamos as pessoas, aparentemente. Embora, eu acho que quando você não pode colocar uma câmera em um tribunal, você está quase lá. Os detalhes vão vazar deste tribunal a cada minuto. E se condenado, Sean Diddy Combs pode enfrentar décadas atrás das grades. E a propósito, deixe-me lembrá-lo, ele pode parecer ótimo, mas tem 55 anos. E vou lhe dizer isto. Dentro do tribunal, ele apareceu há apenas alguns dias com um novo corte. E ele está, realmente grisalho. Seu cavanhaque está grisalho, parece muito mais velho e muito mais magro. Então, você provavelmente verá um esboço ruim que mostrará um Diddy que talvez você não reconheça. Talvez o júri pense que esse não é o Diddy que eu conheço. Este é um Diddy diferente. Este é um cara velho. Ele não parece um cara esquisito. Quero dizer, a aparência importa, certo? Mas se eles não pensarem assim e acharem que ele é culpado, Combs pode enfrentar décadas atrás das grades, e o que isso significa nessa idade é prisão perpétua. Significa prisão perpétua, certo? Isso não é mais apenas um escândalo de celebridade. É um caso federal de tráfico baseado em dispositivos de vigilância
depoimentos de vítimas e anos de supostos encobrimentos. E você pode apostar todas as suas fichas. Vamos cobrir tudo com atualizações diárias, não de agasalho. Mas sabe de uma coisa? Muito obrigado por ouvir meu desabafo de domingo, certo? Estarei de volta na segunda-feira. Agradeço muito por ter você aqui. Se você está assistindo no YouTube, se está ouvindo no podcast, eu realmente aprecio. Deixe-me um comentário, diga-me o que você pense. Eu sou Ashley Banfield. E por favor, lembre-se, a verdade não é apenas séria, é extremamente séria.